Olá, pessoal! Estamos começando mais um Papo de Quinta. Hoje a nossa entrevistada é a Helena. Oi. A Helena trabalha com integração sensorial, ela é uma TO muito querida. E ela vai contar um pouco hoje para nós sobre a importância da integração sensorial no desenvolvimento dos nossos pequenos. Helena, vou pedir para tu te apresentar então para nós, falar quem tu é, da onde tu veio, do que se alimenta, não, tô brincando. Mas por que tu escolheu integração sensorial? E aí tu já pode aproveitar o link e nos explicar um pouquinho do que é integração sensorial, como é que funciona. Oi, tudo bem, pessoal? Eu sou a Helena Rieira, sou terapeuta ocupacional formada na Universidade Federal de Pelotas há 4 anos. Fui colega da Jéssica na faculdade. A integração sensorial, ela surgiu na minha vida por meio de cursos de final de semana, né? Na dúvida pós-formada do que fazer, para onde correr, né? Que a gente fica, né? Apareceu um curso de integração sensorial. Quando eu participei desse curso, eu voltei para casa dizendo, gente, encontrei o que eu quero fazer para minha vida. Nesse assunto que eu quero ficar, porque assim, eu acreditei muito no que foi passado e me enxerguei trabalhando com esse tipo de abordagem, né? Então eu acho que essa identificação ela foi muito importante para mim e é o que me engaja e eu sou completamente apaixonada pela integração sensorial até hoje e busco conhecimento, né? Faço bastante cursos, né? Eu realizei a certificação em integração sensorial em 2017, né? A partir daí eu comecei a montar aos poucos a minha sala, que é aqui onde a gente tá. Ela ainda é pequena, perto do que, né, a gente deve ter para trabalhar, mas por enquanto é o que a gente consegue, é o que a gente tem disponível. Mas assim, dou o meu melhor aqui dentro desse espaço para que eu faça uma integração sensorial de qualidade para todos os meus pacientes, né? Então, o que é a integração sensorial? A integração sensorial ela é um processo neurológico. A diferença dela, da integração sensorial e da estimulação sensorial, elas têm um nome parecido, mas elas são bem distintas. Por quê? Porque a estimulação sensorial é simplesmente eu pegar, por exemplo, um pote de arroz e trabalhar sistema tátil num pote de arroz. Trabalhei a estimulação sensorial tátil. Ok. A integração sensorial, né, ela tem muitas divisões, ela tem um porquê de ser trabalhado cada sistema, né? A gente não trabalha simplesmente um estímulo, a gente trabalha um sistema. Tem os 5 sentidos que todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? Que é visão, audição, olfato, paladar e tato. Esses 5 sentidos são super importantes, mas na integração sensorial a gente fala de mais 2 que são muito importantes, que é o sistema proprioceptivo e o sistema vestibular. Vou tentar explicar cada um deles pra gente ir fixando e a gente conseguir conduzir o resto da conversa. O sistema visual é o que a gente enxerga. Mas o sistema visual vai um pouquinho mais do que a gente enxerga, né? O sistema visual é além do que a gente enxerga, o que a gente percebe, o que a gente consegue, por exemplo, percebe no sentido. No jogo Lince, né? Que acho que a maioria das pessoas conhece. A gente tem que pegar uma figura e procurar aquela figura no meio de um monte de outras figuras e distingui-la, né? Isso é o sistema visual que faz. Não somente a gente vê, a gente consegue encontrar algo quando a gente precisa, né? A gente percebe movimentação, a gente percebe um monte de coisas. O sistema auditivo é o que a gente ouve. Mas além de ouvir, a gente discrimina tons, a voz, a gente discrimina de onde vem um barulho, né? Se veio daqui, se veio dali. A gente discrimina se é a voz da mãe, se é a voz do pai. A gente discrimina sons de alarmantes, né? Não é só ouvir, eu posso ouvir, mas eu tenho que saber discriminar esses sons, né? O gustativo também, é o paladar, na verdade, sistema gustativo, é a gente sentir sabores, a gente discriminar, a gente ver as texturas, a sensibilidade, quente, frio, ácido, doce, né, salgado. Tudo isso está dentro do sistema gustativo. O sistema olfativo, né, que a gente sente cheiros, e não só sentir cheiros também, vai lá para a questão neurológica, além desses outros
a gente vai distinguindo o cheiro, né, cheiro de casa, a gente faz essas associações, cheiro de perigo, por exemplo, um gás vazando, né, a gente precisa dessas discriminações, um cheiro de perfume, um cheiro ruim, de comida estragada, por exemplo. Sistema tátil é bem o que a gente sente, o que a gente toca, a gente saber discriminar cada uma das texturas, né, além do, não é só mão, sistema tátil, né, é todo um corpo, o banho, a gente sente aquela água que vai estar um pouco mais quente na cabeça e vai estar um pouco mais fria no pé, a esponja, que é quando a gente se lava, o sabonete, tudo isso é o sistema tátil. Aí, os dois novos, que pra muita gente é novo. O sistema vestibular, ele é o sistema que faz com que a gente saiba a direção da nossa cabeça. Né? A gente é também o sistema do movimento, né? O sistema que a gente vai e volta, que a gente sabe se o nosso corpo está em movimento, né? E a questão da cabeça também é o sistema vestibular que não deixa a nossa cabeça cair para o lado, cair para o outro. E o proprioceptivo é o sistema em que a gente pode estar aqui as três sentadas, em pernas de índio, como a gente chama, eretas, com postura, conseguindo controlar o nosso corpo. A gente não precisa olhar para nossas mãos para saber como elas estão, né? Que eu tô mexendo o tempo todo, que a Gé tá com as mãos juntas, né? Que eu tô segurando um chimarrão. É um sistema proprioceptivo que me dá as informações do meu corpo para mim. Então, esses sistemas todos, eles são muito importantes. Tá? Quando tem uma desordem em algum desses sistemas ou em mais de um desses sistemas, é que vem a questão da disfunção de integração sensorial, né? E por que a gente precisa trabalhar numa sala específica com um profissional específico? A gente não trabalha um sistema como a estimulação, que a gente trabalha estimulação tátil com tato, a gente trabalha a integração sensorial com os outros sistemas associados. Né? E é muito delicado trabalhar com esses sistemas. A gente precisa ter um conhecimento de neurologia muito bom, porque se eu faço alguma coisa errada, né? Não errada, mas assim, se eu dou algum estímulo inadequado, que aquela criança, por exemplo, corre, e eu vou lá e coloco ela no balanço, eu tô fazendo com que essa criança se estimule mais nesse sistema, né? E aí, em vez de ajudá-lo, eu estou piorando. E o que acontece com a criança que corre? É uma criança que geralmente na escola é uma criança que não vai sentar, é uma criança que não vai prestar atenção muito nas pessoas, é uma criança que vai ter dificuldade no olhar. Então, alguns desses problemas, né, eles vão trazer algumas dificuldades para realizar as atividades de vida diária. E isso tudo se faz, tu percebe e tu acaba conhecendo através da avaliação da criança, através de testes específicos, né? Então tem todo um estudo por trás, não é somente, tipo, como tu falou, né? A criança que corre, então vamos balançar, vamos dar o estímulo pra ela. Ela tá buscando correr, ela tá buscando balanço, vamos dar mais. Nem sempre, né? Nem sempre, exato. Essa criança ela precisa ser estudada. Essa criança precisa ser avaliada por um profissional competente para que a gente saiba qual é a melhor estratégia para ser usada com ela, né? São só crianças com deficiência que têm desordem de processamento sensorial? São só crianças autistas? Quem é que tem esse tipo de desordem? Assim, como é que a gente identifica? Tipo, se o filho de alguém tem alguma desordem sensorial, como é que essa pessoa pode perceber alguns sinais? Então, não é só crianças que tenham alguma patologia. Claro que muitos estudos nos mostram que mais ou menos 80% das crianças autistas têm desordem no processamento sensorial, né? E a gente realmente, eu vejo muito na clínica isso. Mas não é necessário ter. Então, alguns sinais, principalmente assim, eu acho que os mais notórios são crianças com seletividade alimentar, deve ter alguma questão sensorial envolvida aí, né? Porque a seletividade alimentar? Não como tal coisa, parei de comer, nananana. Pode não ser diretamente o alimento, pode ser uma questão de propriocepção, eu não consigo ficar sentado tanto tempo nessa posição, né? Então, ou uma questão do sistema vestibular, eu não consigo ficar parado tanto tempo, então isso eu não quero ficar aqui, esse momento não é legal pra mim, eu preciso correr, eu preciso fazer outra coisa, né? Eu preciso pular, eu preciso escalar, eu preciso fazer outras coisas além. Então esse momento é um momento difícil, né? Crianças que esbarram, que caem muito, que a gente vê que tem pouco equilíbrio,
né? Principalmente assim, agora ultimamente chegou umas 3 crianças encaminhadas de escolas pra mim. Ele não consegue fazer a educação física tão bem quanto os outros. E aí na avaliação a gente vai percebendo que é uma questão de dispraxia, é uma questão bem do sistema proprioceptivo e vestibular ali, né? Que não foi trabalhado. Então, a falta de estimulação, ela também pode trazer alguns problemas de integração sensorial, né? Ali na primeira infância é muito importante o brincar, né? Nós como TOs, a gente sabe como é importante brincar, né? Sair um pouco das telas, sair um pouco, né, de casa é importante, a socialização ela é super importante. Isso tudo traz problemas de integração sensorial também. As avaliações, a gente tem o SPM, né, que é uma escala que mede o processamento sensorial. Tem o perfil sensorial de Winnie-Dunn e tem o CIPT, que é um padrão ouro, uma avaliação padrão ouro, que a gente aprende, que a gente, né, na certificação, quando a gente faz a certificação. E tem agora tá vindo aí o EASY, né, que é uma nova avaliação, porque o CIPT é uma avaliação que ela é um pouco fora de mão para nós, né, por ser um padrão ouro e um pouco antiga. Claro que as avaliações elas são perfeitas, elas nos dão dados importantíssimos, mas elas ainda são um pouco fora de mão para a gente aplicar, né? É um material de difícil acesso. E agora vem o EASY, que é uma nova escala, que vai ser um pouco mais acessível, vai nos facilitar muito na avaliação. E além disso, a avaliação clínica ela é muito importante, né? Além desses testes padronizados, a avaliação clínica ela é, acho que talvez o que mais conte para uma avaliação bem sucedida. Porque tem que observar o dia a dia dessa criança, né? Tu tem que conversar com essa família pra descobrir outras coisas que não só a avaliação vai te dizer, né? Mais profundas, assim. Tem vezes que eles esquecem de falar algumas coisas, enfim, né? Ou não é que nem esquecem, ou que não surgem naquele momento e surgem, né? A integração sensorial, ela é trabalhada, ela só funciona com o empenho dos pais também, né? Como acredito eu, né? Qualquer tratamento com criança, o envolvimento da família ele é muito importante, o conhecimento da família ele é muito importante, né? E essa troca com o profissional, né? Eu não posso ser uma profissional em que eu entro na minha sala, faço a terapia, foi muito bom agora, tchau. Não, a gente precisa ter um feedback, uma troca, porque a gente precisa se ajudar como um todo, né? Olhando a tua sala, a gente nota assim que os objetos, por exemplo, tu tem as bolas, né, de pilates, tu tem a piscina de bolinha, tem o balanço. Como os pais vão diferenciar, por exemplo, assim, né, de que em casa eu posso montar uma sala de processamento, né, de integração sensorial. E só que não é bem assim, né? Tem todo um jeito de lidar, um jeito de aplicar as coisas. Acho que tu poderia nos falar um pouquinho também a respeito de como é que é dentro da sala. Acho que tu poderia falar assim sobre qual a função de estar com o terapeuta que é especialista, né, em integração sensorial na sala específica para isso, né? Muito pertinente essa tua pergunta, né? E até eu digo pertinente porque muitos pais também perguntam: o que eu posso botar em casa? O que eu posso fazer? Né? Então, a integração sensorial, ela só acontece com respostas adaptativas, né? Ela precisa de ter respostas adaptativas, ela tem um ciclo inteiro, né? Então, assim, é uma sala muito legal. Nossa, eu posso comprar essa lycra para colocar em casa, eu posso comprar uma piscina de bolinha. Mas e o que isso vai trazer de benefício para vocês, né? Porque o estímulo pelo estímulo, ele não é tão bom assim, ele pode atrapalhar muito mais do que ajudar, né? Então, a integração sensorial, eu tô buscando resposta adaptativa da criança o tempo inteiro, né? A gente não coloca a criança dentro da piscina de bolinha e, pronto, já estamos dando informação proprioceptiva. Não, aí eu tô fazendo uma estimulação sensorial, que é ali o que a gente tava falando lá no início do vídeo. Não, a gente está falando de integração sensorial, buscar resposta, de modular, de praxis, de ideação, né? De planejamento motor. Tudo isso acontece numa sessão de integração sensorial, né? E é importante que os pais entendam e que não queiram também tudo isso dentro de casa, porque muito mais atrapalha do que ajuda.
A certificação é um ano inteiro que a gente passa estudando sobre isso, né? E mesmo assim a gente sai, ai meu Deus, abriu um monte de buraquinho na nossa cabeça, que tem um monte de vazios, porque a gente estudou, mas aí chega dúvidas, a gente ainda faz supervisão com pessoas que já estão mais tempo no ramo, trabalhando, atuando. A gente segue buscando um monte de formação complementar, né? Agora há pouco eu fiz esse curso, né, em Barcelona, que foi um curso que, assim, como eu disse, eu tô explicando pra todo mundo, assim, porque é realmente o que eu sinto, assim. Ele fez assim. E um monte de coisas que já estavam aqui, né, mas que faltavam, olha, isso aqui é aqui, isso aqui liga aqui, isso aqui liga aqui. A gente precisa dessa renovação e desse estudo o tempo inteiro, né? E muitas vezes o pai acha que, vem aqui pra ficar um pouquinho na piscina de bolinha, pular no pula-pula, andar de balanço. Não, tem um monte de coisas que a gente trabalha dentro disso, né? Que a gente tá buscando, tem todo um objetivo. Eu sempre deixo bem claro quais são os objetivos, o que a gente tá fazendo agora, pra onde a gente tá indo, né? Isso é importante. É importante ter um porquê de tudo isso, né? Não só vou ter isso aqui ele fica bem mais tranquilo quando ele entra aqui, eu vou ter uma laica pra ele se acalmar em casa. Tá. Mas... e o que mais tu vai ganhar com isso? Não tá tendo resposta adaptativa, não tá tendo nada com isso. Né? A gente não tá melhorando nada, a gente tá dando um calmante. É importante lembrar que justamente, né, não tem problema, porque a criança pode se acalmar em casa, mas não te confundir que isso tá sendo um tratamento, né? De que o tratamento é uma coisa diferente daquilo, que ele pode ter uma bola para brincar em casa, ele pode ter um balanço, né? Ele pode, mas isso não é o tratamento. Não é o cuidado do profissional, é totalmente diferente, né? Ele pode, né? Não posso impedir os pais de terem, mas dependendo do caso, não é indicado, né? Tem crianças que, vocês têm balanço? Sim. Tira o balanço de casa. Não, a gente não quer o balanço, não é o momento de balanço em casa. Precisa de orientação, né? Tudo precisa de um estudo. A gente até fez um vídeo com a mãe de um menino autista e aí a gente mostrou algumas adaptações que dá pra se fazer em casa, que são recursos simples que dá pra fazer. Só que a gente frisou naquele vídeo e eu quero frisar hoje de novo que aquilo foi para aquela criança, são dicas, foi uma luz, né, assim, pra trazer pra vocês, mas precisa de um estudo, precisa conversar com a equipe profissional, precisa conversar com a TO, precisa conversar com a TO que faz integração sensorial pra realmente ver, né, se aquele estímulo não tá sendo um super estímulo, né, porque aí daqui a pouco a criança é uma criança hiperestimulada, em vez de controlar, como tu falou, só tá dando mais informação. Isso. E aí hiperestimulando, hiperestimulando aquela criança naquele sistema em que ela já é hiperestimulada, né? Então a gente não tá ajudando em nada. E assim, na questão dos pais em casa, como algumas famílias, caso necessário, né, são feitas dietas sensoriais ou estratégias sensoriais durante o dia a dia, estratégias para usar na escola, estratégias para usar antes, pós-escola, né? Mas como tu disse, cada dieta e cada estratégia, ela é feita para aquela criança em específico, né? Eu não posso fazer uma dieta sensorial e colocar lá a Jéssica, e a Helena e a fulaninha. Não é assim, né? Essa mesma dieta, ela não vai funcionar para todo mundo. A gente pode até parecer ser iguais, né? A gente pode até parecer, nossa, não, mas são duas TOs. Sim. Duas TOs, elas são bem parecidas, acho que eu posso fazer essa mesma. Não, elas podem ser muito parecidas, mas a questão do como essa informação entra, né? E como ela vai sair, qual vai ser a resposta da criança quanto àquela informação, pode ser totalmente diferente. E aí, se eu não souber dosar, se eu não souber modular essas questões, né, a gente vai estar piorando ou talvez agravando alguns casos, né? Sim. Então, pessoal, só pra deixar bem clarinho, assim, só pra gente fechar, a Helena falou da dieta específica, eu falei dos materiais específicos, então a gente tem que lembrar que os nossos filhos são nossos filhos, nossos afilhados, nossos sobrinhos, nossas crianças, são seres humanos muito particulares, cada um é singular, cada um tem o seu jeito de ser, de reagir aos estímulos e às ações que a gente faz, né? Então,
sempre pensar com a equipe, sempre se organizar com a equipe multiprofissional, que os pais se organizem também, né, que a família se organize para buscar esses profissionais, para ir atrás das dúvidas, né, e poder entender bem o que está sendo feito com seu filho, o que pode ser feito ainda, ou em casa, ou em consultório. Acho que se tiver alguma, não sei se tens alguma consideração final, ou quer dar um tchauzinho pro pessoal também. Eu agradeço muito a oportunidade de estar vindo aqui, né, nesse canal que está tendo conteúdos maravilhosos, né, realmente os conteúdos estão sendo super pertinentes, eu acho que é uma demanda que realmente a gente precisava de, tanto eu como profissional que acompanho o canal, e como os pais, eu acho que são vídeos sucintos, leves e que esclarecem um montão de coisas, né? Então eu agradeço o convite de estar aqui, de conversar com vocês, e espero ter sido clara, né? E qualquer dúvida, qualquer questão que ficou para trás, que surjam, as pessoas que estão assistindo o vídeo agora, podem mandar e a gente tenta responder, né? A gente tem muita coisa para conversar sobre integração sensorial. Isso foi uma parcela mínima, né? Só para deixar um pouco, tentar esclarecer um pouco, né? A diferença, a importância disso, né? Mas a gente pode, de repente, né? De acordo com a demanda, seguir conversando sobre isso. Primeiramente também, né, agradecer muito por teres aceito o convite, estar aqui com a gente, abrir o espaço da tua sala pra gente poder gravar aqui. Depois a gente mostra no vídeo pra vocês mais os detalhezinhos de todo o ambiente aqui. E agradecer vocês que nos acompanharam até o final do vídeo, que estão com a gente aí firme e fortes. Esse vídeo era para trazer uma introdução sobre o que é a integração sensorial. Existem N assuntos que podem surgir através desse, mas também a gente quer deixar a oportunidade para vocês, né, de comentarem. Na descrição do vídeo vai estar a página do Facebook da Helena, para vocês poderem procurar ela também, mas também nos procurar no direct, nos comentários. A gente tá totalmente aberto e disposto a ouvir as dúvidas de vocês e buscar sempre conteúdo também para sanar elas. Então, mais uma vez, obrigado, pessoal. Tchau, tchau.